Capítulo 3º. Das comissões. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 25. As comissões da Assembleia Legislativa são: 1. Permanentes, as de caráter técnico-legislativo ou especializado integrantes da estrutura institucional da Casa, copartícipes e agentes do processo legiferante, que têm por finalidade apreciar os assuntos ou proposições submetidas ao seu exame e sobre eles deliberar, assim como exercer o acompanhamento dos planos e programas governamentais e a fiscalização orçamentária do Estado, no âmbito dos respectivos campos temáticos e áreas de atuação. 2. Temporárias, as criadas para apreciar determinado assunto, que se extinguem ao término da legislatura, ou antes dele, quando alcançado o fim a que se destinam ou expirado seu prazo de duração. Artigo 26. Na composição das comissões será assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participem da Casa. Artigo 27. As comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência, e as demais comissões, no que lhes foram aplicáveis cabe: 1. Discutir e votar as proposições que lhes forem distribuídas sujeitas à deliberação do plenário. 2. Discutir e votar os projetos de lei, dispensada a competência do plenário, conforme artigo 32, parágrafo 2, 1, da Constituição do Estado. 3. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. 4. Convocar secretário de Estado, ou ocupante de cargo que lhe for equivalente, para prestar, pessoalmente, informações sobre assuntos previamente determinados, importando crime de responsabilidade, a ausência sem justificação adequada. 5. Fiscalizar os atos que envolvam gastos públicos de quaisquer órgãos da administração direta ou entidade da administração indireta. 6. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas ou prestadores de serviços públicos. 7. Encaminhar, através da mesa, pedidos escritos de informação ao governador do Estado. 8. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. 9. Acompanhar e apreciar a implantação dos planos de desenvolvimento e programas de obras do Estado, de microrregiões, regiões metropolitanas ou aglomerados urbanos. 10. Determinar a realização, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, de diligências, perícias, inspeções e auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário, do Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública do Estado, da administração direta e indireta incluídas as fundações e sociedades constituídas e mantidas pelo Estado, e das empresas de cujo capital social, ele participe. 11. Exercer a fiscalização e o controle dos atos da administração direta, indireta e fundacional. 12. Propor a sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, elaborando o respectivo projeto de decreto legislativo. 13. Estudar qualquer assunto compreendido na respectiva área de atividade, podendo promover, em seu âmbito, conferências, exposições, palestras ou seminários. 14. Solicitar audiências ou colaboração de órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional e da sociedade civil, para elucidação da matéria sujeita a seu pronunciamento. Seção 2. Das comissões permanentes. Subseção 1. Da composição e instalação. Artigo 28. A Assembleia Legislativa, depois de eleita a mesa, iniciará os trabalhos da sessão legislativa, organizando as comissões permanentes, dentro do prazo improrrogável de 15 dias. Parágrafo 1º. Cada comissão permanente terá 7 membros efetivos e igual número de suplentes. Parágrafo 2º. As modificações numéricas que venham a ocorrer nas bancadas dos partidos ou blocos parlamentares, que importem modificações da proporcionalidade partidária na composição das comissões, só prevalecerão a partir da sessão legislativa subsequente. Parágrafo 3º. Nenhum deputado poderá fazer parte, como membro efetivo, de mais de 3 comissões permanentes. Parágrafo 4º. O presidente fará, de ofício, a designação se, no prazo fixado, a liderança não comunicar os nomes de sua representação para compor as comissões. Parágrafo 5º. O deputado, salvo se membro da mesa, deverá integrar, obrigatoriamente, como titular, pelo menos uma comissão, ainda que sem legenda partidária ou quando esta não possa concorrer às vagas existentes pelo cálculo da proporcionalidade. Artigo 29.
A representação numérica será obtida dividindo-se o número de deputados pelo número de membros de cada comissão e o número de deputados de cada partido ou bloco parlamentar, pelo quociente assim obtido. O inteiro do quociente final, denominado quociente partidário, representará o número de lugares a que o partido ou bloco parlamentar poderá concorrer em cada comissão. Parágrafo único. As vagas não preenchidas, uma vez aplicado o critério, serão destinadas aos partidos ou blocos parlamentares, levando-se em conta as frações do quociente partidário, da maior para a menor. Subseção 2ª. Das matérias ou atividades de competência das comissões. Artigo 30. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos campos temáticos ou área de atividades. 1. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A. Aspecto constitucional legal, jurídico, regimental ou técnica legislativa de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à apreciação da Assembleia, para efeito de admissibilidade e tramitação. B. Opinar sobre proposta de emenda à Constituição. C. Assunto de natureza jurídica ou constitucional que, em consulta, lhe seja submetido pelo presidente da Assembleia, pelo plenário ou por outra comissão, ou em razão de recurso previsto neste regimento. D. Assuntos atinentes à organização do Estado, à organização dos poderes e às funções essenciais da Justiça. I. Registros públicos. F. Transferência temporária da sede do governo. G. Organização judiciária. H. Polícia Militar. I. Pedido de licença do governador e vice-governador para interromper o exercício de suas funções ou ausentar-se do Estado ou do país. J. Intervenção em municípios. L. Perda de mandato de deputado, nas hipóteses dos incisos 1, 2 e 6, do artigo 38 da Constituição Estadual. M. Redação do vencido em plenário e redação final das proposições em geral. N. Discutir e votar projetos de lei que disponham sobre utilidade pública, conforme determina o artigo 32, parágrafo 2º, 1 da Constituição Estadual. O. Sugestões de iniciativa legislativa apresentadas por associações, órgãos de classe e conselhos profissionais, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, exceto partidos políticos. P. Pareceres técnicos, exposições e propostas oriundas de entidades científicas e culturais e de qualquer das entidades mencionadas na linha acima. 2. Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle. A. Sistema financeiro estadual e entidades a eles vinculadas, operações financeiras e de crédito. B. Dívida pública. C. Proposta orçamentária, mérito financeiro de todas as proposições relacionadas com receitas e despesas. D. Sistema tributário estadual e repartição das receitas tributárias, legislação referente a cada tributo. I. Tributação, arrecadação, fiscalização, empréstimos compulsórios, contribuições sociais e administração fiscal. F. Prestação de contas. G. Fixação da remuneração dos deputados estaduais, do governador e do vice-governador, dos secretários de Estado e dos membros da magistratura e do Ministério Público. 3. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A. Política e Sistema Estadual do Meio Ambiente e da Legislação de Defesa Ecológica. B. Atividades relacionadas à preservação e exploração racional da flora e fauna regional, recursos naturais renováveis, solo, edafologia e desertificação. C. Gestão, planejamento e controle dos recursos hídricos, regime jurídico de águas públicas e particulares. 4. Comissão de Educação, Desporto, Ciência e Tecnologia. A. Assuntos atinentes à educação em geral, política e sistema educacional, em seus aspectos institucionais, estruturais, funcionais e legais, direito à educação, recursos humanos e financeiros para a educação. B. Sistema desportivo estadual, sua organização política e plano estadual de educação física e desportiva. C. Desenvolvimento cultural, patrimonial, histórico, artístico e científico. D. Desenvolvimento científico e tecnológico do Estado, política estadual de ciência e tecnologia e organização institucional do setor. E. Promover estudos, pesquisas e integração do sistema de ciências relacionado à atividade parlamentar. 5. Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho. A. Política salarial do Estado. B. Sindicalismo e organização sindical. C. Organização político-administrativa do Estado e reforma administrativa.
D. Matéria relativa ao serviço público da administração estadual direta e indireta, inclusive fundacional. E. Regime jurídico dos servidores públicos civis e militares, ativos e inativos. F. Prestação de serviços públicos em geral. G. Organização e funcionamento do Sistema de Previdência Social do Estado do Maranhão. H. Assuntos relativos à assistência social. I. Política de proteção ao portador de necessidades especiais. J. Respeito aos direitos da mulher e da família. 6. Comissão de Saúde. A. Assuntos relativos à saúde em geral. B. Política estadual de saúde e processo de planificação de saúde pública. C. Medicina alternativa. D. Ações, serviços e campanhas de saúde pública. I. Medicina preventiva, saneamento urbano, higiene e assistência sanitária. F. Saúde ambiental e saúde ocupacional. 7. Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. A. Criação de municípios, incorporação, subdivisão, anexação e desenvolvimento de áreas dos municípios e alteração de limite e toponímos municipais. B. Intervenção municipal. C. Normas gerais de criação, organização e supressão de distritos. D. Política e desenvolvimento, regiões metropolitanas, aglomerados urbanos e microrregiões. 8. Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias. A. Assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamentais. B. Defesa dos direitos individuais e coletivos. C. Defesa dos direitos sociais. D. Economia popular e repressão ao abuso do poder econômico. I. Relações de consumo e medidas de defesa do consumidor. F. Transporte, armazenamento e distribuição de alimentos. G. Assuntos relacionados à criança e adolescente. H. Política da criança e adolescente. I. Assuntos relacionados ao idoso. J. Política estadual do idoso. L. Política de proteção ao portador de necessidades especiais. M. Respeito aos direitos da mulher e da família. N. Promover e acompanhar as atividades que visem a defesa dos direitos da mulher, a eliminação das discriminações, bem como assegurar a sua plena participação da vida socioeconômica, política e cultural do Estado. 9. Comissão de Obras e Serviços Públicos. A. Assuntos referentes ao sistema de transporte em geral. B. Ordenação e exploração dos serviços de transportes. C. Estudos de todas as questões relativas às obras públicas, ao seu uso e gozo, bem como sobre interrupção, suspensão e alteração de empreendimentos públicos. D. Habitação e política habitacional. I. Política e desenvolvimento urbano e rural. F. Pesquisa e exploração de recursos minerais e energéticos. G. Fontes convencionais e alternativas de energia. H. Estrutura institucional e o papel dos agentes dos setores mineral e energético. 10. Comissão de Ética. A. Visa dignificar a atuação do deputado em respeito à ética e ao decoro parlamentar. B. Direitos e deveres do deputado. C. Perda do mandato de deputado. D. Licença para processar deputado. 11. Comissão de Assuntos Econômicos. A. Política e atividade industrial, comercial e agrícola, setor econômico terciário, exceto os serviços de natureza financeira. B. Revogada pela Resolução Legislativa nº 1012/2020. C. Atividades econômicas estatal e em regime empresarial, programas de privatização. D. Cooperativismo e outras formas de associativismo na atividade econômica, exceto quando relacionados com matéria de outra comissão. E. Fiscalização e incentivo pelo Estado às atividades econômicas, diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento estadual, equilibrando planos estaduais e regionais do setor. F. Revogada pela Resolução Legislativa nº 1012/2020. G. Política e questões fundiárias, desapropriação e reforma agrária. H. Política agrícola e assuntos atinentes à agricultura e à pesca. I. Cooperativismo e associativismo. J. Política e sistema estadual de crédito rural. L. Extensão rural, irrigação e estímulo à pesquisa e experimentação da agricultura, da pecuária e da pesca e aquicultura. M. Tratamento preferencial às microempresas e empresas de porte do setor agrícola. N.
Problemas econômicos relacionados ao estabelecimento de política destinada ao desenvolvimento de atividades industriais e comerciais. U. Sistema estatístico, cartográfico e demográfico do Estado. P. Plano de eletrificação urbana e rural. Q. Meios de comunicação social e transporte no meio rural. 12. Comissão de Segurança Pública. A. Sistema de Segurança Pública. B. Promoção da integração social, com vistas à prevenção da violência e da criminalidade. 13. Comissão de Turismo e Cultura. A. Desenvolvimento cultural, patrimonial, histórico e artístico. B. Garantia do exercício dos direitos culturais e a promoção do livre acesso às fontes da cultura maranhense. C. O estímulo ao desenvolvimento cultural e turístico, a valorização e a difusão do conjunto das manifestações culturais maranhenses. D. A política de incentivo à regionalização da criação cultural e de intercâmbio entre as diversas formas de manifestação cultural do Estado. E. A política de proteção do patrimônio cultural do Estado, assim entendidos os bens de natureza material e imaterial que contenham referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade maranhense. F. Política e Sistema Estadual de Desenvolvimento do Turismo, definindo seu sistema regional e a exploração das atividades e dos serviços turísticos. Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada comissão permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais com eles relacionados e o respectivo acompanhamento e fiscalização orçamentária. Seção 3. Das comissões temporárias. Artigo 31. As comissões temporárias são: 1. Especiais. 2. De inquérito. 3. Representativa. Parágrafo 1. As comissões temporárias compor-se-ão do número de membros que for previsto no ato ou requerimento de sua constituição, nomeados pela mesa, por indicação dos líderes, ou independente deles se, no prazo de 48 horas após criada a comissão, não se fizer a indicação. Parágrafo 2. Aplica-se à composição das comissões temporárias o princípio da proporcionalidade adotada neste regimento. Parágrafo 3. A participação do deputado em comissão temporária se cumprirá sem prejuízo de suas funções em comissões permanentes. Parágrafo 4. O prazo de funcionamento das comissões temporárias poderá ser prorrogado a pedido da maioria dos seus membros. Artigo 32. A proposta da mesa ou requerimento para a constituição de comissão temporária deverá indicar: 1. A finalidade. 2. O número de membros, não superior a 7, nem inferior a 3. 3. O prazo de funcionamento. Subseção 1. Das comissões especiais. Artigo 33. As comissões especiais serão constituídas para: 1. Cumprir missão temporária autorizada. 2. Realizar estudos sobre assunto determinado e sobre ele apresentar relatório e do parecer. 3. Representar a Assembleia Legislativa nos atos a que tenha sido convidada ou a que tenha de assistir, neste caso deverá ser integrada por um membro da mesa. Subseção 2. Das comissões parlamentares de inquérito. Artigo 34. A Assembleia Legislativa, a requerimento de 1/3 de seus membros, constituirá comissão parlamentar de inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, com poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei e neste regimento. Parágrafo 1. Considera-se fato determinado o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do Estado, que estiver caracterizado no requerimento de constituição da comissão. Parágrafo 2. Recebido o requerimento, o presidente determinará as providências, desde que satisfeitos os requisitos regimentais; caso contrário, devolvê-lo-á ao autor cabendo desta decisão recurso para o plenário, no prazo de 5 dias, ouvindo-se a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Parágrafo 3. Não se criará comissão parlamentar de inquérito enquanto estiverem funcionando, pelo menos, 5 na Assembleia, salvo mediante deliberação do plenário. Parágrafo 4. A comissão, que poderá atuar também durante o recesso parlamentar, terá o prazo de 120 dias, prorrogável por até a metade, mediante deliberação do plenário, para conclusão de seus trabalhos. Artigo 35. A comissão parlamentar de inquérito poderá, observada a legislação específica,
1. Requisitar funcionários dos serviços administrativos da Assembleia, bem como, em caráter transitório, os de qualquer órgão ou entidades da administração pública direta, indireta e fundacional, ou do Poder Judiciário, necessários aos seus trabalhos. 2. Determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar de órgão ou entidade da administração pública informações e documentos, requerer audiência de deputado e secretário de Estado, tomar depoimento de autoridades estaduais e municipais e requisitar os serviços de qualquer autoridade, inclusive policial. 3. Incumbir quaisquer de seus membros ou funcionários requisitados para a realização de sindicâncias ou diligências necessárias aos seus trabalhos, dando conhecimento prévio à mesa. 4. Deslocar-se a qualquer ponto do território estadual para a realização de investigações e audiências públicas. 5. Estipular prazo para o atendimento de qualquer providência ou realização de diligência sob as penas da lei, ressalvada a competência judiciária. Parágrafo único. As comissões parlamentares de inquérito valer-se-ão, subsidiariamente, das normas contidas no Código de Processo Penal. Artigo 36. Ao término dos trabalhos, a comissão apresentará relatório circunstanciado, com suas conclusões, que será publicado no Diário da Assembleia e encaminhado 1. À mesa, para as providências de sua alçada ou do plenário, oferecendo, conforme o caso, projeto de lei, de decreto legislativo, de resolução legislativa ou indicação, que serão incluídos em ordem do dia dentro de 5 sessões. 2. Ao Ministério Público, com cópia da documentação, para que promova a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adote outras medidas decorrentes de suas funções institucionais. 3. Ao Poder Executivo, para adotar as providências saneadoras de caráter disciplinar e administrativo. 4. A comissão permanente que tenha maior pertinência com a matéria, a qual incumbirá fiscalizar o atendimento do prescrito no inciso anterior. Parágrafo único. Nos casos dos incisos 2 e 3, a remessa será feita pelo presidente da Assembleia no prazo de 5 dias. Subseção 3. Da Comissão Representativa. Artigo 37. A comissão representativa será eleita na última sessão ordinária da sessão legislativa, para atuar durante o recesso parlamentar. Parágrafo único. Compete à comissão representativa: 1. Resolver as questões inadiáveis surgidas durante o recesso. 2. Apreciar e votar pedidos de licença que derem entrada durante o recesso. 3. Atender ao que dispõem os incisos 2ª e 3ª do parágrafo 2º do artigo 32 da Constituição Estadual. Seção 4. Da Presidência das Comissões. Artigo 38. As comissões terão um presidente e um vice-presidente, eleitos por seus pares, com mandato até o início da sessão legislativa subsequente à posse, vedada a reeleição. Parágrafo 1. As comissões permanentes reunir-se-ão até 3 sessões depois de constituídas para a instalação de seus trabalhos e eleição dos respectivos presidentes e vice-presidentes. Parágrafo 2. Serão observados na eleição os procedimentos estabelecidos no artigo 8, no que couber. Parágrafo 3. Presidirá a reunião o último presidente da comissão, se reeleito deputado ou se continuar no exercício do mandato, e, na sua falta, o deputado mais idoso. Parágrafo 4. Revogado pela Resolução Legislativa nº 617 de 2011. Artigo 39. O presidente será, nos seus impedimentos, substituído pelo vice-presidente, na ausência deste, pelo membro mais idoso da comissão. Parágrafo único. Se vagar o cargo de presidente ou vice-presidente, proceder-se-á a nova eleição para a escolha do sucessor, salvo se faltarem menos de 3 meses para o término do mandato na comissão, caso em que será provido na forma do caput deste artigo. Artigo 40. Ao presidente da comissão compete, além do que lhe for atribuído neste regimento: 1. Assinar a correspondência e demais documentos expedidos pela comissão. 2. Convocar e presidir todas as reuniões da comissão e nelas manter a ordem e a solenidade necessária. 3. Fazer ler a ata da reunião anterior e submetê-la à discussão e votação. 4. Dar à comissão conhecimento de toda a matéria recebida e despachá-la. 5. Dar à comissão e às lideranças conhecimento da pauta das reuniões. 6. Designar os relatores e distribuir-lhes a matéria sujeita a parecer, ou avocá-la. 7. Conceder a palavra aos membros da comissão, aos líderes e aos deputados que a solicitarem. 8. Advertir o orador que se exaltar no decorrer dos debates ou incorrer nas infrações à ética e ao decoro parlamentar.
9. Interromper o orador que estiver falando sobre o vencido e retirar-lhe a palavra no caso de desobediência. 10. Submeter a voto as questões sujeitas à deliberação da comissão e proclamar o resultado da votação. 11. Conceder obrigatoriamente vista das proposições aos membros da comissão, redação dada pela Resolução Legislativa nº 599 de 2010. 12. Assinar os pareceres, juntamente com o relator. 13. Enviar à mesa toda a matéria destinada à votação pelo plenário e à publicidade. 14. Representar a comissão nas suas relações com a mesa, outras comissões e líderes. 15. Resolver, de acordo com o regimento, as questões de ordem ou reclamações suscitadas na comissão. 16. Remeter à mesa, no fim de cada sessão legislativa, relatórios sobre o andamento e exame das proposições distribuídas à comissão. 17. Delegar, quando entender conveniente, ao vice-presidente, a distribuição de proposições. 18. Requerer ao presidente da Assembleia, quando necessário, a distribuição de matéria a outras comissões. 19. Determinar o registro taquigráfico dos debates, quando julgar necessário. 20. Promover a publicação das atas da comissão no Diário da Assembleia. 21. Fazer publicar no Diário da Assembleia e mandar afixar em quadro próprio da comissão a matéria distribuída, com o nome do relator, data, prazo regimental para relatar e as respectivas alterações. Parágrafo 1. O presidente poderá funcionar como relator e votará nas deliberações da comissão. Parágrafo 2. Em caso de empate, ficará adiada a decisão até que se tomem os votos e se forme a maioria. Artigo 41. Os presidentes das comissões permanentes reunir-se-ão com os líderes sempre que isso seja conveniente, ou por convocação do presidente da Assembleia, sob a presidência deste, para exame e assentamento de providência à eficiência do trabalho legislativo. Seção 5. Dos impedimentos e ausências. Artigo 42. Sempre que um membro de comissão não puder comparecer às reuniões, comunicá-lo ao seu presidente diretamente ou por intermédio do líder de seu partido para efeito de convocação do respectivo suplente. Parágrafo 1. Assumirá a vaga, automaticamente, o suplente integrante do partido ou bloco do titular ausente. Redação dada pela Resolução Legislativa nº 617/2011. Parágrafo 2. No caso do parágrafo 1, o comparecimento posterior do titular não implicará na retirada compulsória do suplente, até a decisão final da matéria em discussão. Parágrafo 3. Nenhum deputado poderá presidir reunião de comissão quando se debater ou votar matéria da qual seja autor ou relator. Parágrafo 4. O membro de comissão não poderá ser relator de projeto ou matéria de sua autoria. Seção 6. Das vagas. Artigo 43. A vaga em comissão verificar-se-á em decorrência do término e da perda do mandato, de renúncia, de falecimento ou de perda do lugar. Parágrafo 1. Além dos casos estabelecidos neste regimento, perderá automaticamente o lugar o membro que não comparecer a 5 reuniões ordinárias consecutivas, salvo motivo de força maior justificado, por escrito, à comissão. Parágrafo 2. O deputado que perder o lugar numa comissão, a ele não poderá retornar na mesma sessão legislativa. Parágrafo 3. A vaga em comissão será preenchida por ato da mesa da Assembleia, no interregno de 5 sessões, com a indicação feita pelo líder de partido ou bloco parlamentar a que pertencer o lugar, ou independentemente dessa comunicação, se não for feita naquele prazo. Seção 7. Das reuniões. Artigo 44. As comissões reunir-se-ão na sede da Assembleia Legislativa em dias e horas prefixados, ordinariamente de segunda a quinta-feira, a partir das 8 horas, ressalvadas as convocações de comissão parlamentar de inquérito que se realizarem fora da capital do Estado. Parágrafo 1º. Em nenhum caso, ainda que se trate de reunião extraordinária, o seu horário poderá coincidir com o da ordem do dia da sessão ordinária ou extraordinária da Assembleia. Parágrafo 2. As reuniões das comissões temporárias não deverão ser concomitantes com as reuniões ordinárias das comissões permanentes. Parágrafo 3. O Diário da Assembleia publicará em todos os seus números a relação das comissões e de seus membros, com pauta de votação, temas em debates, com a designação dos horários e locais das reuniões ordinárias, extraordinárias e de audiência públicas, quando houver. Parágrafo 4. As reuniões extraordinárias das comissões serão convocadas pelas respectivas presidências, de ofícios ou por requerimento de 3 de seus membros. Parágrafo 5.
As reuniões extraordinárias serão anunciadas com a devida antecedência e deverão ser comunicadas aos demais membros da comissão por meio eletrônico, telegrama ou aviso protocolado, designando-se no aviso de sua convocação o dia, hora, local e o objeto da reunião. Parágrafo 6. As reuniões durarão o tempo necessário ao exame da pauta respectiva. Artigo 45. As reuniões das comissões serão públicas, salvo deliberação em contrário. Parágrafo 1. Serão reservadas, a juízo da comissão, as reuniões em que haja matéria que deva ser debatida com a presença dos funcionários em trabalho na comissão e técnicos ou autoridades que forem convidados. Parágrafo 2. Serão secretas as reuniões quando as comissões tiverem que deliberar sobre perda de mandato, ou a requerimento da maioria dos membros das comissões. Parágrafo 3. Nas reuniões secretas, servirá como secretário da comissão, por designação do presidente, um de seus membros que também elaborará a ata respectiva. Parágrafo 4. Somente os deputados poderão assistir às reuniões secretas. As autoridades, quando convocadas a depor, participarão dessas reuniões apenas o tempo necessário. Parágrafo 5. Decidir-se-á, em preliminar, nas reuniões secretas, sobre a conveniência de os pareceres nela assentados serem discutidos e votados em reunião pública ou secreta. Parágrafo 6. A ata da reunião secreta, acompanhada dos pareceres e emendas que forem discutidas e votadas, bem como os votos apresentados em separado, depois de fechados em invólucro lacrado, etiquetado, datado e rubricado pelo presidente, pelos secretários e demais membros presentes, será enviado ao arquivo da Assembleia, com a indicação do prazo pelo qual ficará indisponível para consulta. Seção 8. Dos Trabalhos. Subseção 1. Da Ordem dos Trabalhos. Artigo 46. As comissões a que for distribuída uma proposição poderá estudá-la em reunião conjunta, por acordo dos respectivos presidentes, com um só relator, devendo os trabalhos serem dirigidos pelo presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Artigo 47. Os trabalhos das comissões serão iniciados com a presença da maioria dos seus membros ou com qualquer número, se não houver matéria para deliberar, obedecendo a seguinte ordem: 1. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 2. Expediente. A. Súmula da correspondência e outros documentos recebidos. B. Comunicação das matérias distribuídas aos relatores. 3. Ordem do dia. A. Discussão e votação de requerimento e de relatório em geral. B. Discussão e votação de proposições e respectivos pareceres sujeitos à aprovação do plenário da Assembleia. Parágrafo 1. Essa ordem poderá ser alterada pela comissão, a requerimento de qualquer de seus membros. Parágrafo 2. As comissões deliberarão por maioria de votos, presentes a maioria absoluta de seus membros. Parágrafo 3. O deputado poderá participar, sem direito a voto, dos trabalhos e debates de qualquer comissão de que não seja membro. Artigo 48. As comissões permanentes poderão estabelecer regras e condições específicas para a organização e o bom andamento de seus trabalhos, observadas as normas fixadas neste regimento. Artigo 49. Qualquer membro de comissão poderá recorrer ao presidente da Assembleia, dos atos e deliberação do presidente da comissão, sobre questões de ordem. Artigo 50. Somente por ordem de membro da comissão, poderá qualquer funcionário prestar informações a pessoas estranhas às atividades da Assembleia, sobre proposições. Subseção 2. Dos prazos. 24. Artigo 51. Excetuados os casos em que este regimento determine de forma diversa, as comissões deverão obedecer aos seguintes prazos para examinar as proposições e sobre elas decidir. 1. 5 dias, quando se tratar de matéria em regime de urgência. 2. 8 dias, quando se tratar de matéria em regime de prioridade. 3. 60 dias, quando se tratar de matéria em regime de tramitação ordinária. Parágrafo 1. O relator disporá da metade do prazo concedido à comissão para oferecer seu parecer. Parágrafo 2. O presidente da comissão poderá, a requerimento fundamentado do relator, conceder-lhe prorrogação de até metade dos prazos previstos neste artigo, exceto se em regime de urgência a matéria. Parágrafo 3.
Esgotado o prazo destinado ao relator, o presidente da comissão avocará a proposição ou designará outro membro para relatá-la, no prazo improrrogável de 2 dias, se em regime de prioridade, e de 5 dias, se em regime de tramitação ordinária. Parágrafo 4. Esgotados os prazos previstos neste artigo, poderá a comissão, a requerimento do autor da proposição, deferir sua inclusão na ordem do dia da reunião imediata, pendente de parecer. Caso o relator não ofereça parecer até o início da discussão da matéria, o presidente designará outro membro para relatá-la na mesma reunião ou até a seguinte. Parágrafo 5. Os prazos previstos neste artigo poderão ser prorrogados mediante deliberação do plenário. Artigo 52. No desenvolvimento dos trabalhos, as comissões observarão as seguintes normas. 1. No caso de matéria distribuída, cada comissão deve se pronunciar sobre a matéria de sua competência. 2. A comissão é lícito, para facilidade de estudo, dividir qualquer matéria, distribuindo cada parte a relatores, devendo, porém ser enviado à mesa um só parecer. 3. Ao apreciar a matéria, a comissão poderá propor a sua adoção ou a sua rejeição total ou parcial, sugerir o seu arquivamento, formular projeto dela decorrente, dar-lhe substitutivo e apresentar emenda ou subemenda. 4. Lido o parecer, ou dispensada a sua leitura se for distribuído em avulso, será ele, de imediato, submetido à discussão. 5. Durante a discussão na comissão, podem usar da palavra o autor do projeto, o relator, demais membros e líderes durante 15 minutos improrrogáveis, e, por 10 minutos, deputados que a ela não pertençam. É facultada a apresentação de requerimento de encerramento de discussão após falar em 3 deputados. 6. Encerrada a discussão, proceder-se-á à votação. 7. Se for aprovado o parecer em todos os seus termos, será tido como da comissão e, desde logo, assinado pelo presidente e demais membros presentes. 8. Para efeito de contagem de votos, relativos ao parecer serão considerados: a. Favoráveis, os votos pelas conclusões, com restrições, e o separados não divergentes das conclusões. b. Contrário, os votos vencidos e o separado divergentes das conclusões. 9. Se ao voto do relator forem sugeridas alterações, com as quais ele concorde, ser-lhe há concedido prazo até a reunião seguinte para a redação do novo texto. 10. Se o voto do relator não for adotado pela comissão, a redação do parecer será feita até a reunião ordinária seguinte pelo novo relator, designado pelo presidente. 11. Na hipótese da comissão aceitar parecer diverso do voto do relator, o deste constituirá em separado. 12. Sempre que adotar voto com restrições, o membro da comissão expressará em que consiste a sua divergência. Não o fazendo, o seu voto será considerado integralmente favorável. 13. O membro da comissão que pedir vista de processo a terá por 48 horas, se não se tratar de matéria em regime de urgência. Quando mais de um membro da comissão, simultaneamente, pedir vista, ela será conjunta na própria comissão, não podendo haver atendimento a pedidos sucessivos. 14. A proposição em regime de urgência será concedida obrigatoriamente vista por 24 horas, redação dada pela Resolução Legislativa nº 599 de 2010. 15. Quando algum membro da comissão retiver em seu poder papéis a ela pertencentes, adotar-se-á o seguinte procedimento: a. Frustrada a reclamação do presidente da comissão, o fato será comunicado à mesa. b. O presidente da Assembleia fará apelo ao membro da comissão para atender à reclamação, fixando-lhe para isto o prazo de 2 sessões. c. Se, vencido o prazo, não houver sido atendido o apelo, o presidente da Assembleia determinará a perda de lugar, na comissão, do membro faltoso e a mesa nomeará substituto por indicação do líder da bancada respectiva, e mandará proceder à restauração dos autos. Artigo 53. Encerrada a apreciação conclusiva da matéria pela última comissão de mérito a que tenha sido distribuída, a proposição e os respectivos pareceres serão remetidos à mesa para serem anunciados na ordem do dia. Artigo 54. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do artigo 51, e esgotados os prazos previstos naquele artigo, o presidente da Assembleia poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer deputado, determinar o envio de proposição pendente de parecer à comissão seguinte ou ao plenário, conforme o caso. Seção 9. Dos pareceres. Artigo 55. Parecer é o pronunciamento prévio e obrigatório de comissão, com caráter opinativo, sobre matéria sujeita a seu exame. Artigo 56. O parecer será escrito e concluirá pela aprovação ou pela rejeição da matéria, salvo da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que se restringirá ao exame preliminar de constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parágrafo 1. O parecer poderá ser oral, quando relativo a requerimento ou emenda de redação final, proposição em regime de urgência, incluída na ordem do dia por deliberação do plenário ou quando da ocorrência de perda de prazo pela comissão. Parágrafo 2. Na hipótese do artigo 54, incluído o projeto na ordem do dia do plenário, sem parecer, o presidente da Assembleia designar-lhe-á relator, que, após o prazo mínimo de 2 sessões ordinárias, emitirá parecer em plenário sobre o projeto e emendas, se houver, sendo-lhe facultado apresentar novas emendas. Artigo 57. O parecer escrito é composto de relatório, fundamentação e conclusão. Artigo 58. O presidente da Assembleia devolverá à comissão o parecer emitido em desacordo com as disposições do artigo anterior. Artigo 59. O parecer será enviado à mesa da Assembleia para os fins deste regimento. Seção 10. Do assessoramento técnico legislativo. Artigo 60. As comissões contarão, para o desempenho das suas atribuições, com assessoramento técnico-legislativo e especializado em suas áreas de competências, a cargo da Consultoria Legislativa, órgão de assessoramento técnico institucional, nos termos de resolução específica, observando-se a iniciativa da mesa diretora nos termos do artigo 12, 15, deste regimento. Artigo 61. Caberá à Consultoria Legislativa prestar assessoramento técnico-legislativo aos trabalhos das comissões, dos deputados, da mesa diretora, bem como elaborar, dentre outros, notas técnicas ou pareceres sobre proposição, estudos ou pesquisas de interesse do Poder Legislativo. Parágrafo único. Caberá, ainda, à Consultoria Legislativa a elaboração de minutas de proposições legislativas e minutas de pareceres sobre proposições, pareceres avulsos e relatórios das comissões parlamentares de inquérito. Artigo 62. Os cargos de consultoria legislativa serão providos obrigatoriamente por concurso público de provas e títulos e integrarão o plano de carreiras da Assembleia Legislativa. Até breve. Continuamos no próximo vídeo. Siga o nosso canal nas redes sociais.